Vamos lá. Você é um cara que gosta de falar muito sobre as Crônicas de Nárnia, né? Para quem te conhece e segue você, a gente sabe que é uma paixão sua. Como é que nasceu essa sua paixão por C.S. Lewis e como livros de ficção te ajudam no seu crescimento teológico e espiritual? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu realmente, eu comecei a ler Lewis, e eu acho que foi realmente em Crônicas de Nárnia, por causa dos filmes, né? Por causa dos filmes. Quando eu assisti as Crônicas de Nárnia, eu lembro que eu assisti, e aí eu falei, nossa, quem é o autor? Isso aqui é um livro, né? Aí eu fui ler o livro, conheci o autor. Eu lembro que eu tinha lido o primeiro livro, O Sobrinho do Mago, e aí eu fui ler, eu não fui ler depois o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, acho que eu já fui ler. Aí eu me interessei pelo autor na época e fui ler Cristianismo Puro e Simples, né? Uhum. E aí é um caminho sem volta para quem começa a ler os livros do Jack, né? A gente Uhum. começa a ler e não para. Então, eu acho que foi a forma que eu entrei foi justamente essa. A forma do Lewis de escrever, ela é muito, quando é ficção, por exemplo, as Crônicas de Nárnia em si, ela é muito prática, ela não é igual o Tolkien, detalhista, né? Tinha uma montanha que tinha uma grama verde, tinha uma Uhum. árvore, que tinha uma... Não, Tolkien é muito detalhista. Lewis não é tanto, então eu gosto muito de Tolkien, gosto muito também, claro, eu gosto mais de Lewis, mas eu gosto muito mesmo de Tolkien, Uhum. mas Lewis ele acaba sendo mais prático, tem uma leitura mais apaixonante. Uhum. E Lewis, lendo Lewis e lendo ficção, Uhum. acho que a sua pergunta foi o que isso contribuiu para mim, né? O que Isso para o contribui? seu crescimento teológico e espiritual. Cara, imaginação. Uhum. Né? Por exemplo, não tem como você ler a Bíblia sem imaginar. Né? A Uhum. imaginação, o imaginário cristão está em nós, pinta na nossa mente. Sei lá, quando você vai ler Apocalipse, não é possível que você, às vezes, quando está lendo lá, você não imagine se é um Uhum. dragão, se não é mesmo um dragão, né? A Uhum. serpente, se como que ela era, Uhum. né? Como que Davi matou Golias, É, pinta, né? A imaginação nossa sim. aguça. Então, a imaginação é uma forma de mediação, Uhum. de imagens. Nós somos, olha que interessante isso, nós somos mediados por imagens. Sim. Forma uma imagem. Tanto que quando perguntaram para Lewis exatamente isso, como que ele escrevia, ele falava, sempre vem uma imagem na Uhum. minha mente. A imagem do Fauno na neve encontrando a Lúcia veio na minha mente. Uhum. Simplesmente ele falou isso. Né? Então ele vê primeiro na mente dele, depois ele escreve. Ele não Uhum. escrevia, depois vinha a imagem. Né? Uhum. Então veio a imaginação. Eu tenho que aí defender a linha do Emílio Garófalo sobre ficção ser bom para pastor. E, de Uhum. fato, o Emílio tem defendido muito isso aí nas redes sociais há um bom tempo, Uhum. porque a ficção nos ajuda muito na hora da pregação. Uhum. Ajuda muito, parece que não, mas ajuda muito justamente por causa do imaginário. E eu vou lembrar aqui de um comentário de Calvino aos Coríntios, eu acho que, se eu não me engano, ele comentando 1 Coríntios capítulo 3, ele fala assim, que se as vilas tivessem, ele está usando o contexto de vilas, vilarejos, tivessem pregadores, tivessem pastores que conseguissem pintar na hora da pregação, na mente das pessoas,
o sangue de Cristo escorrendo. Então, olha o que Calvino está falando, se tivesse pastores que na hora de pregar conseguissem pintar dentro de uma pessoa, na imaginação da pessoa, o próprio Cristo escorrendo em sangue, ele fala que nós não precisaríamos mais de imagens e nem de pedra. Olha o que Calvino está falando. Então, na arte da pregação, nós citamos aí Whitefield. Existe uma cena que o Whitefield está pregando em um navio parado, ali para alguns marujos. O navio estava parado na Bahia, para alguns marujos. E ele pregando eloquentemente, ele pintou na cabeça daqueles marujos um certo temor, que eles pularam na água. Entendeu? Ele pregou de uma certa forma que eles pularam na água. Então, ler ficção nos ajuda muito a pintar na cabeça, provavelmente de quem está nos ouvindo ali, o próprio Cristo escorrendo em lágrimas, em sangue, como disse, ou em lágrimas, como disse o Calvino. Eu acho que ajuda muito na hora, contribui, é uma das contribuições, tem mais, mas eu acho que é uma das contribuições na hora de pregar, por exemplo, é você ler ficção. Legal, legal.